Fala aí, eu sou o Luiz Otávio. Eu sou a Ana Cláudia, nós somos os dois faladores. E o tema de hoje é o kit gay voltou. E decepção da muito legal. Se você é novo aqui no canal, seja bem-vindo. Não deixa de se inscrever que toda semana tem pelo menos um vídeo novo aqui no canal sobre qualquer que seja o tema. Né? Não deixa de se inscrever, não deixa de clicar no sininho para receber as notificações. E o que mais? Eu estou esquecendo alguma coisa? E se inscrever, dar o like e comentar. Acho que é só. Compartilha com essas redes sociais. Então compartilha com essas redes sociais aí também. A gente está aqui gravando o vídeo, né, no final de semana do segundo turno das eleições para a Prefeitura do Rio de Janeiro, São Paulo e outros estados, mas a gente pode até... Outras cidades. Eita, né? O professor de Geografia morreu aqui agora. De outras cidades. Obviamente que aqui a gente acaba focando mais na nossa cidade, no Rio de Janeiro, mas se der a gente fala um pouquinho sobre as outras, né? Quer começar falando? Eu sigo no embalo? Não, a gente vai falar, acho que é mais importante a gente falar sobre assim, o nível que está, né, a campanha política, né? Quão pouco está se falando de propostas e como se resgatou antigos clichês, medos e fake news que deram certo no passado, mas alguns até estão discutindo. Eu cheguei a ler alguns artigos de que esse tipo de fake news tem validade. Depois ele não engana tanto como enganou da outra vez, porque na medida que as pessoas viram que não era exatamente isso, enfim, você, claro, tem uma parcela que você não consegue alcançar, continua acreditando mesmo, porque é muito mais a questão de ideologia e filosofia, mas grande parte acaba saindo dessa bolha, dessa fake news. Então por isso que às vezes é importante, infelizmente, criar novas fake news, novas situações. Não, né? Para quem está trabalhando com isso, né? Para quem está trabalhando nessa vibe, que eu acho que não é legal. Porque, por exemplo, a gente não sabe muito sobre quais são os projetos dos candidatos para a nossa cidade. Porque muito pouco se falou de projetos, né? E alguns até acham que isso é bacana, porque quem não promete, e aí depois não descumpre. É uma estratégia, né? E aí o cara não promete nada, não diz nada, você não tem noção do que ele vai fazer. Alguns jornais têm o hábito de fazer isso, né? Então, depois de tanto tempo, se pega para avaliar o que o político cumpriu ou não no cargo. Se tu não cumpriu nada... E o plano de governo é uma das coisas mais importantes que você deve buscar de um candidato. É porque exatamente ele tem uma estratégia. Você saber se ele basicamente tem organizado uma estratégia, se ele conhece os problemas da cidade, se ele já consegue apontar alguma solução, se ele pensa em alguém para alguma secretaria, para alguma posição importante dentro do Estado. E as eleições municipais, embora elas não ganhem muito destaque, elas são extremamente importantes para a nossa vida, porque elas é que impactam mais o nosso cotidiano. Porque as leis municipais é aquelas que vão afetar mais o nosso ir e vir, as nossas, a saúde básica, o ensino fundamental e as questões, né, de bairro, de comunidade, de rua, de sinalização, enfim, coisas bem simples, tem a ver com o nosso dia a dia, tem muito mais a ver com a cidade do que exatamente com o Estado, que já é um pensamento macro, maior, né? E aí a gente às vezes não dá tanta importância para isso. E inclusive juntou com a eleição americana, foi péssimo para as nossas eleições, inclusive, porque grandes veículos de comunicação deram grande importância, pode ter importância, claro, deram grande destaque, né? E acabou que ficou em último plano os acontecimentos, né, da campanha política. Daqui a pouco eu tenho que ficar botando todo o vídeo, o carinha lá fazendo mixagem. A gente não tem proposta política nenhuma. E aí seja do Eduardo Paes, seja do Crivella, né? Assim, o Eduardo Paes ele ainda tenta explicar alguma coisa ou outra, mas também muito superficialmente. E o Crivella... Até porque assim, o último debate que a gente assistiu, hoje vai ter outro debate à noite. Então, acho que exceto São Paulo, a maioria das capitais, das cidades, na verdade, que vão ter eleições, vai ter hoje debate na Globo e nas suas afiliadas. E você vai ver que, assim, a baixaria tem nivelado a coisa, né? Principalmente aqui no Rio de Janeiro. Então, em alguns outros estados também está acontecendo isso. Dizem que em São Paulo o nível estava um pouco melhor, né? Mas
parece que já tentaram partir para o desespero também, de coisas do tipo, vai invadir sua casa. Qual é aquele que é a família Reis que tá brigando entre eles lá? É da Recife? Marília, Pernambuco. Recife. Acho que é Recife. Que tinha delegada que falou Recífilis, que ela nem foi pro segundo turno. Eu acho que sim, não sei, não lembro agora. Assim, dizem que o troço lá também tá feio, assim, em termos de pouca proposta e muita baixaria, né? E lá ainda envolve uma questão familiar. Uhum. E o que a gente percebe é que é uma grande preocupação de trabalhar com aspectos fundamentais no imaginário da sociedade, com questões institucionais como família, educação, com arquétipos, preconceito e homossexualidade, enfim, uma série de coisas. Então, quando eles não conseguiram encontrar nenhuma coisa que ele pudesse estar falando, que pudesse denegrir a imagem de Eduardo Paes, mais do que ele já tem denegrido e as pessoas não estão ligando, porque na verdade já percebeu que não adianta ele falar que ele roubou, até porque ele foi inocentado, não sei, felizmente ou infelizmente, em vários processos, e diante de tantos que já foram presos no Rio, ele não ter sido preso, ou ele fez muito bem feito, ou ele realmente é inocente. Me faz pensar, começar a pensar nesse sentido. Embora eu acho que ele não seja inocente, não. Mas, de toda forma, você vai ver que ele vai trabalhar com essa ideia do imaginário, que foi muito trabalhado nas eleições de 2018, que foi exatamente a ideia de vamos destruir as criancinhas, né? Vamos expor as crianças ao sexo e à pedofilia. E no caso agora, é mais do que simplesmente aquela mamadeira lá das eleições de 2018, agora é afirmado que vai acontecer abuso sexual, pedofilia nas escolas contra as crianças, se por acaso o PSOL, se o Eduardo Paes ganhar e trouxer o PSOL para o governo. Isso já estaria muito certo, acertado numa organização lá, que eles teriam feito um acordo que eles teriam feito. Para quem não é do Rio, para quem não acompanha o Rio, para a gente tentar explicar um pouco o que está acontecendo, a tão propalada, né, frente única que se tenta defender de uma maneira nacional, que eu particularmente acho que não vai acontecer nos moldes que alguns desejam, mas aqui no Rio teve um movimento muito claro no sentido de que diferentes linhas políticas bem divergentes em alguns pontos resolveram se apoiar para tirar o Crivella. No segundo turno é muito comum você ter essa aglutinação de apoios, mas dessa vez foi muito nítido. Que o objetivo é você tirar o cara. Porque a gente já teve outras eleições que você tinha assim, o candidato perdeu, vai se unir no segundo turno a ele, e ele vai receber uma secretaria. Nessas eleições, vou aproveitar a própria afirmação que foi feita. Tem um acordo com o PSOL, entre o PSOL e Eduardo Paes, para que o PSOL assuma uma secretaria do Eduardo Paes no caso da educação. Gente, historicamente, politicamente, isso não tem nenhuma sustentação, isso não tem nenhuma base. Você imaginar que o PSOL vai se aliar ao Eduardo Paes, eu consigo até imaginar o Eduardo Paes se aliando ao PSOL, porque o Eduardo Paes faz aquela política muito mais de concessão, de conciliação. Mas você imaginar o PSOL se aliando ao Eduardo Paes, não faz sentido. Não, e assim, eles estão apoiando, e eles chamam de apoio crítico, né? E não só isso assim, porque, na verdade, o grande problema do Crivella aqui no Rio de Janeiro é a má administração que ele fez. Ele foi um péssimo administrador, independente de qualquer coisa, e houve muitos escândalos onde que se viu que ele privilegiava a denominação religiosa dele em detrimento de qualquer coisa, né? Do Estado, de qualquer coisa. E aí, não foi uma ou só duas coisas, foram várias coisas, desde botar ponto de ônibus, sinal, entre você botar inclusive aparelho de tomógrafo em locais alugados dessa denominação religiosa, enfim, uma série de escândalos e aliado a uma péssima administração. E no caso do Eduardo Paes, ele passou realmente por um período que o Rio de Janeiro estava melhor de grana, estava uma vida melhor no Rio, a questão política e econômica no Rio de Janeiro era bem melhor. A gente tinha essas esperanças, momentos que iam ser de comemoração, como a Olimpíada e depois a Copa do Mundo, que depois acabou tendo um grande desfecho em 2013, principalmente da questão dos centavos, dos 20 centavos, que eu acho que o Eduardo Paes... acho que foi 2003, já tem um tempo, né? E se não me engano, acho que o Eduardo Paes acho que ainda era ou estava ligado à prefeitura. Enfim, há uma grande questão toda, assim, e também uma série de movimentos também se tentou fazer
durante a Copa do Mundo, para se tentar de alguma forma trazer uma visibilidade aos problemas que estavam acontecendo no Rio e no Brasil. Então você tinha uma série de questões acontecendo. E aí você comparando um com o outro, as pessoas acabam achando que Eduardo Paes é melhor. Inclusive ele fez uma campanha quem acompanhou a campanha dele o início mesmo de campanha, o ano dele, né? As movimentações, as reuniões que ele fez, os encontros que ele fez, as conversas que ele fez, os apoios e os acordos que ele já vinha trazendo antes de começar realmente o jogo da campanha política, foi bem mais interessante, bem mais articulado e muito mais unindo o Rio de Janeiro do que o Crivella. Porque ele veio, inclusive, nessa esteira, né, de que era contra o Freixo ia trazer a droga, o homossexualismo, a homossexualidade, a pedofilia. Apesar do que eles tratam de homossexualismo. Para eles é homossexualismo, né? A pedofilia, trazer tudo de ruim para o Rio de Janeiro. E aí, já nessa esteira já conservadora, acabou se votando no Crivella, não pelas qualidades do Crivella, mas pelos defeitos do Freixo. E vai acontecer a mesma coisa agora. Pelos teóricos defeitos. Sim, mas porque as pessoas achavam que era um defeito. Agora vai acontecer a mesma coisa no Crivella. Vai se votar no Eduardo Paes, apesar dos problemas dele, pelos defeitos que nós reconhecemos no Crivella. Então eu não sei se de novo a gente está encontrando o melhor candidato, mas dentre as duas únicas opções, isso a gente de repente teria que questionar antes, quando você tinha maiores opções de voto, né? Mas você acabou ficando nessa situação. E de novo você se vê num segundo turno discutindo que quem tem mais defeitos, quem tem mais qualidades. E você está escolhendo o menos pior. Né? E o projeto mesmo. E o projeto mesmo nada. E o que eu acho mais grave dessa campanha, que eu achei assim muito escandaloso, principalmente para quem se afirma ser um líder religioso, é sobre a questão da mentira. Né? Onde ele afirmar que, por mais que você possa acreditar que o PSOL ele é realmente um partido de esquerda, ele vai ter uma filosofia e uma forma de pensar a educação e de pensar a criança, pensar as relações sociais muito mais aberto, muito mais livre do que os conservadores, é lógico, mas você afirmar que um partido político vai trazer a pedofilia para as escolas públicas, né? A gente está falando de crime, está falando de abuso sexual de crianças, né? E a escola da prefeitura é a escola de ensino fundamental, é criança até 10 anos de idade, 11 anos de idade. É a criança da creche, né? Do 0 até uns 10, 11 anos de idade. Acho que não chega até o ensino fundamental, agora é nona série, agora é com uns 13, 14 anos. Mas enfim, é criança e adolescente, é a pedofilia. E você acreditar que o professor, que os diretores de escola, isso é o mais incrível, que você vai permitir. Você imagina quantas pessoas, quantos professores são conservadoras, são dessas denominações religiosas e que dão aula para o município, são servidoras públicas no município e que ele está colocando agora nessa mesma panela dizendo que vai ter nas escolas de forma indiscriminada, sem exatamente apontar e explicar como isso vai acontecer, muito parecido com a história do kit gay, onde ele se pegou uma meia-verdade, nesse caso, inclusive, nem pegou meia-verdade nenhuma. Na verdade, ele está aproveitando uma mentira e trabalhando, aprofundando a loucura dela. E tentando trazer uma verossimilhança para que as pessoas acreditem. E tem gente acreditando. Isso tem muito a ver também no público que ele resolveu focar, né? Porque no primeiro turno ele já tinha o apoio do presidente, no segundo turno ele abraçou de vez o apoio do presidente. Mas essa foi a mesma estratégia que ele usou contra o Freixo na outra eleição. Sim, e ele usa mesmo agora. É uma estratégia que o conservadorismo... É como se ele ainda estivesse concorrendo contra o Freixo. Ele não está concorrendo contra o Eduardo Paes. Por isso que ele trouxe o PSOL, porque ele não pode dizer que o Eduardo Paes vai implantar pedofilia. Porque ao mesmo tempo, o que eu percebo um pouco também é o seguinte, se não é uma estratégia. Ele já sabe que ele vai perder, não tem o que fazer, e ele está tentando desconstruir o PSOL no Rio de Janeiro, porque ele está com medo da força que o PSOL teve nas eleições municipais, enfim, não sei se já estou delirando, porque ele tem uma forte aliança com o Bolsonaro. Já seria 2022. Sim, né? Mas a campanha de 2022 começou em 2018. Então, assim... seria fortemente, assim, de novo, eu não lembro de uma eleição, tá certo assim, eu tenho 33 anos, então dizer também que eu acompanhei muitas eleições com essa atenção toda, eu não posso dizer. Mas eu não lembro de uma eleição em que você tinha tantos pensamentos diferentes se unindo em nome de um candidato justamente para tirar um determinado movimento. E depois da baixaria, então, que aconteceu... Você está vendo isso no Rio, você está vendo isso em São Paulo,
você está vendo isso no Rio Grande do Sul, você está vendo isso em Fortaleza? Pernambuco. Eu não sei qual é a cidade de Pernambuco, agora não lembro. Não. Tem o Recife é a família do Arraes. Tô falando daquele que é o cara do PDT, o Tarso, acho que é Tarso o nome dele. Que está tendo também um movimento de apoio de vários partidos, que é realmente uma união no sentido de se combater uma ideia, né? Não é o objetivo do vídeo aqui ficar debatendo se essa união está combatendo uma ideia boa ou uma ideia ruim. É o meu modo de ver. É uma união importante, é uma união que está combatendo uma ideia realmente que precisa ser combatida. E isso já está começando a causar repercussões em 2022. Você falou do kit gay, ele cita num dos vídeos o kit gay. Porque assim, essa ideia do kit gay, essa coisa toda, assim, a questão inclusive da ideologia de gênero, uma vez eu discuti com uma pessoa sobre isso. Você pega o Plano Nacional de Educação e valeu. Eu já li, até porque eu li para fazer a minha dissertação do mestrado. Mas quando você pega, inclusive com aspectos, as diretrizes para direitos humanos, você pode ver que você não vai encontrar em momento nenhum tipo de pensamento sobre isso. E inclusive o que se deseja ensinar sobre educação sexual para a criança da cidade tem muito mais a ver com higiene, com fatores de higiene e com fatores de uma forma de prevenção ao abuso sexual infantil, que é um absurdo, um número astronômico no Brasil. Você vai ver, inclusive, que 70% das vítimas de estupro no Brasil têm menos de 13 anos. Né? Na verdade, tem 13 anos, é a faixa etária de 13 anos. E você vai ver que a maior parte dos abusos se dão com crianças. Então, assim, toda essa questão de prevenção e de educação, como é que isso é importante, e principalmente o treinamento do professor, porque a DCN trabalha muito o que o professor tem que saber para ensinar. Sim, o que o professor tem que saber, que conteúdos, que objetivo existe, e não exatamente algo que o professor vai levar para a sala de aula. Não é uma apostila ou um livro que ele usa para ensinar na sala de aula com as crianças. É um conhecimento que ele, como adulto, tem que ter sobre abuso sexual, sobre sexo, sobre questões sociais, sobre direitos humanos, que ele vai aprender e depois ele vai adaptar, vai estudar, vai pensar e vai fazer isso dentro do currículo, inclusive da Lei de Diretrizes Básicas da Educação, com o currículo e com o projeto pedagógico daquela escola, do que vai ser apresentado naquele ano. Então é uma coisa muito mais complexa, que precisaria envolver milhares e milhares de pessoas, acho que na maior rede de pedofilia do mundo, para que isso fosse verdade. Se o kit gay, desculpa te interromper, mas se o kit gay fosse verdade e o pessoal implantar a pedofilia fosse verdade, seria a maior rede de pedofilia do mundo, porque estaria envolvendo uma série de pessoas, de professores, de profissionais, de educadores, de famílias, de diretores de escola, de psicopedagogos, enfim, de uma série de pessoas, a maior do mundo, estaria envolvida nisso, né? E, infelizmente, o que a gente vê é que a maior parte das pessoas que são agressoras sexuais das crianças são pessoas que têm ligações de familiares ou ligações de confiança, como amizade e religião. E onde são portas através da amizade ou da religião ou da própria família, que aquele indivíduo tem acesso àquela criança e acaba abusando dela. A única coisa que eu queria falar é que dentro disso... Além do aspecto econômico também é importante. Dentro disso que você falou, assim, uma das coisas que garante, né, que toda essa população, todos esses funcionários que você falou, todas as pessoas que você falou, não vão fazer e não vão ser obrigados, né, porque podia chegar um outro falando, mas se o pessoal entrar, ele vai fazer e vai impor. Não pode, porque, inclusive, os funcionários são funcionários públicos. E isso é uma das grandes vantagens de você ter o servidor público, que é outra coisa que as pessoas também vêm começando a bater, querer destruir, dizendo que o funcionalismo público não serve para nada. É justamente o fato de termos funcionários públicos na educação básica, por exemplo, que impede que um maluco com uma ideia absurda possa implantá-la. Eles são estáveis, tem irredutibilidade de vencimentos e de locação de trabalho. Então, isso significa dizer que ele pode, por exemplo, fazer uma denúncia de alguma coisa que ele está vendo de errado na escola dele, sem que por isso ele perca o trabalho dele, diminua o seu salário ou seja colocado para trabalhar na Conchinchina. Então, ele tem o servidor público tendo esse tipo de estabilidade, ele, inclusive, vai ter essa tranquilidade. Há também pesquisas que indicam que a escola pública, o professor da escola pública é um dos maiores
denunciantes de crimes sexuais contra a criança. É quem mais consegue perceber e denuncia a polícia ao Conselho Tutelar que a criança está sendo vítima de abuso infantil é a escola, são os professores, são os educadores. E isso, para algumas pessoas, não desmerecer todo o trabalho, todo o estudo que é feito exatamente para ajudar a criança no seu desenvolvimento pleno. E eu acho que é importante a gente também deixar claro que a gente precisa começar a pensar de forma mais crítica. O PT foi governo durante, sei lá, 16 ou 12 anos, não lembro agora quanto tempo foi. Mas 8, 12 e 16. Foi... mas eu acho que a Dilma não conseguiu terminar, né? Foram 2 do Lula, 8, mais um da Dilma, 12. A Dilma cai na 14. metade dele, 14. Então, 14 anos. E nunca aconteceu. Eu não conheço nenhuma professora, eu olha que conheço várias professoras que nunca mostraram, nunca apareceu realmente esse kit gay. Apareceram alguns livros que existem realmente na literatura, foram publicados, foram editados, aí cada um usa o que quiser, deseja o que quiser, mas nunca se encontrou isso na escola, como nunca também a bendita da mamadeira também nunca apareceu. Sempre foi feito denúncias com fotos e vídeos daquela conversinha assim. E se começarem com essa conversa, você para de ouvir. Eu fiquei sabendo de um alto funcionário de tal órgão que não pode dizer que não o nome, quer ou não pode aparecer nem dizer o seu nome. Ou eu vou dizer só o primeiro nome dele, é João. E ele diz então que ele teve acesso a informações super ultra secretas e que eu tô falando aqui no grupo para vocês se alertarem. Enfim, começou a conversinha assim, fake news. Já para de escutar, não precisa continuar escutando não. Porque informação séria, informação com base científica, se for uma notícia de cunho científico e uma informação séria não é trazida dessa forma. Ou pelo menos que seja realmente um fato, né? E não por esse meio. Realmente, às vezes, a mídia, ela vai trazer, às vezes, informações de fontes onde ela não pode estar informando quem é essa fonte, mas ela fez as checagens. Porque uma coisa que as pessoas esquecem... É uma prerrogativa da mídia, não é uma prerrogativa do WhatsApp. Sim, e a própria ciência, o jornalismo também é uma ciência, também tem critérios, também tem leis e normas, tem a lei de imprensa, e que estabelece que ele precisa checar as informações, confirmar e depois apresentar. E se por acaso essa informação for inverídica, for uma coisa errada ou prejudicar alguém, ele vai ser processado. E o jornal sabe disso, a empresa sabe disso, e vai pesar, né? Se vai valer a pena, não vai, se é isso, aquilo, enfim. Não quero dizer que a mídia, ela não faça fake news. Eu acho que ela controla como ela apresenta o discurso, ou o que ela apresenta no discurso, ou a embalagem que ela quer apresentar. A gente acho que já falou sobre isso aqui, a gente tem um vídeo sobre fake news. Todas as notícias, as informações são sempre tendenciosas. Nós somos tendenciosos, porque eu sigo uma tendência do que eu estudei, do que eu aprendi, do que eu vivi, dos meus valores. E olha que a gente tenta ser bem neutro. A imparcialidade absoluta, como se deseja, ela não existe. Eu sempre, tudo que eu penso, acredito e defendo tem a ver com quem eu sou, com o meu caráter, com a minha personalidade, com os meus valores, com a minha história e com a minha cultura. E isso vai influenciar o meu discurso. Lembra que uma vez eu até tive um debate mais acalorado com amigos, né? Porque eles estavam falando, não, o cara tem que ser neutro, que não sei o que, não sei o que. Eu falei, ninguém é neutro. Foi um choque. Foi dizendo que era absurdo, que eu estava dizendo que então você não tem bons profissionais. Gente, por mais que você tente ser neutro, você sempre vai ter o seu modo de ver o mundo, você sempre vai ter aquilo que você conhece e aquilo que você desconhece. Né? E o fato simplesmente do que você estudou, do que você pensou, isso influencia na sua forma de ver, de pensar o mundo. Eu estava ainda há pouco assistindo, eu estou vendo os vídeos de React, muito engraçados, e botaram um médico para assistir Grey's Anatomy. E aí botaram um episódio lá pra ele, né, e já falando sobre as coisas, né, algumas coisas que tinham a ver, outras coisas que não tinham a ver. E tipo assim, ele tem um olhar que é clínico, né, da profissão dele, do que ele foi treinado pra ver, entender, agir e reagir. Eu nunca vi nada daquilo ali que estava errado, que estava isso, que estava aquilo, que não existe isso, que é antiético, que é isso, que é aquilo. Mas ele tem esse olhar, né? Porque ele foi treinado, ele é um médico, tá vendo isso. Para mim, eu vou reagir de acordo com uma pessoa leiga assistindo um episódio e que vão me deixar levar pelas emoções e não por conhecimentos técnicos. Então, quando você é formado, quando você estuda e você tem um raciocínio voltado para uma área de estudo, de ciência, é natural que o seu racional
emocional, às vezes fique mais ligado àquilo. Então, quando às vezes eu assisto uma notícia, ou um seriado, uma coisa assim, a minha cabeça, no lado racional, puxa para pensar e entender aquilo ali nos aspectos legais do direito. Eu penso, não existe, se existe, isso, aquilo outro. Mas o resto é pura emoção do que eu vou assistir. Não tem técnica, tem opinião. E opinião não é ciência, né? E aí a gente tem que ter muito cuidado com isso. E, infelizmente, você pode encontrar na internet vídeos do Crivella, existem panfletos que foram arrecadados. Ele agora foi, inclusive, denunciado pelo Ministério Público Eleitoral por uma série de crimes eleitorais, dentre eles fake news, exatamente estabelecendo essa ligação, né, entre o Eduardo Paes, o PSOL e a pedofilia. Para algumas pessoas, então, para defender a família, como eu vi muita gente falando que ia votar em Bolsonaro para defender a família. Eu falei, gente, a família não foi destruída nos últimos 15 anos de governo Lula, do governo PT, como é que vai ser agora, só agora? Eles nunca fizeram absolutamente... eles vêm fazendo sim, você não tá vendo que aos pouquinhos... Não tô vendo não. E as famílias agora estão desesperadas sem ter o que comer, porque o preço das coisas estão do jeito que tá. E não adianta dizer que é por causa do Covid apenas. Eu acho que é isso, né? Isso, pessoal. Valeu, então. Escreve aí nos comentários o que você acha, se você concorda com a gente, se você não concorda com a gente. Se ainda não se inscreveu, se inscreve no canal. E se você não deu like ainda, também dê lá o like. Valeu, até a próxima. Boas eleições para vocês. Bota à direita aí, ó.